Fala meu povo, tudo bem? Eu sou o professor Renato Amigo, seu professor de Química, com muito prazer que eu te convido hoje para assistir a aula de número 7 do segundo bloco de aulas, o bloco das aulas de Físico-Química. Se você quiser conhecer mais sobre o nosso projeto, você vai entrar no site www.quimicadoamigo.com.br e lá você vai obter informações sobre os 3 blocos de aulas. Bloco de aulas de número 1, Química Geral e Inorgânica, bloco 2, Físico-Química e bloco 3, Química Orgânica. Além disso, lá no nosso site você encontra uma série de links interessantes com alguns artigos científicos que podem te auxiliar a fazer algum trabalho escolar, alguma coisa, alguma pesquisa que você queira fazer, algumas orientações de estudos e o nosso diferencial, as nossas listas de exercícios, as quais você faz o download gratuitamente, tenta resolver aí no conforto do celular e na sequência a gente posta vídeo com resoluções comentadas, com resoluções orientadas dos exercícios da lista. Uma vez que você tenha tudo isso, a teoria aqui no YouTube, as listas de exercícios na sua casa, as resoluções comentadas, você fecha todo o circuito aí e com certeza você aprende Química, tudo bem? Então, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. A gente vai falar agora um pouquinho sobre titulação. Titulação é uma técnica que a gente usa no laboratório para determinar a concentração de soluções desconhecidas. No nosso caso da aula de hoje, como a gente está falando em soluções, e na aula passada, não sei se você lembra, a gente viu mistura de soluções de solutos diferentes que reagiam entre si, a gente vai ver um caso específico hoje, que é a titulação ácido-base. Na titulação ácido-base, a gente tem sempre uma substância, um ácido ou uma base com concentração conhecida e uma outra, ácido ou base, né? Vice-versa. Se eu tenho ácido com concentração conhecida, a minha base tem concentração desconhecida. Se eu tenho uma base com concentração conhecida, é o meu ácido que eu tenho concentração desconhecida. Para quem nunca teve a rotina de laboratório dentro de uma empresa, isso é super comum. De repente você tem lá no teu estoque uma solução ácida que você verifica com um indicador e você não tem ideia de qual seja a concentração do ácido que você tem lá, você faz uma titulação com uma base de concentração conhecida e você determina a concentração daquele ácido. O que a gente precisa para fazer uma titulação? Você já vai ver na prática esses equipamentos aqui. Mas na teoria, a gente vai precisar de uma bureta e de um Erlenmeyer na titulação ácido-base, tudo bem? Aqui pode ser um Becker também, não faz diferença. O que não pode mudar aqui é a bureta. Agora tem alguns detalhes que você precisa saber. Pessoal, na bureta, a solução ela tem que ter a concentração conhecida. Pessoal, isso aqui é um detalhe que é muito importante. Na bureta você vai colocar a solução, né, da substância de concentração conhecida. E no Erlenmeyer você vai colocar a solução com concentração desconhecida. É essa que você vai determinar a concentração, tudo bem? De repente lá no teu vestibular o cara vai perguntar de alguma rotina de laboratório, então saiba disso. Concentração conhecida na bureta, concentração desconhecida dentro do Erlenmeyer. Pessoal, como a gente está falando de uma titulação ácido-base, você vai precisar de mais um equipamento. Ou você pega um pH-metro, algo que mede o pH do meio, ou então você utiliza alguma coisa muito mais baratinha, que é um indicador ácido-base. Você vai precisar então também de um indicador ácido-base. Pessoal, o que é um indicador? É uma substância que ela vai mudar de cor à medida que o meio muda de ácido para base ou vice-versa. Tudo bem? A gente já mostrou aqui então na teoria as coisas, agora eu quero que você olhe na prática uma titulação. E presta muita atenção quando essa substância aqui mudar de cor no vídeo. Na volta, são 15 segundinhos, na volta eu vou explicar o que aconteceu. Tudo bem? Assiste aí então. Bom, então vocês perceberam que teve um momento em que essa solução que estava incolor, de repente ela ficou rosa? Por que isso aconteceu? Porque eu coloquei um indicador chamado fenolftaleína. Então a gente usou a fenolftaleína, que ela tem uma característica, olha só que interessante. A fenolftaleína ela é incolor em meio ácido, ou seja, quando eu tenho a presença de H+, ela está incolor. Se por um acaso eu tiver a presença de OH-, ela fica rosa. Então você percebe que quando eu começo uma titulação, vocês concordam que vai cair um OH- aqui? Então um OH- que cai, ele interage com um OH+, e forma uma molécula de água.
Então, caiu 1, reagiu com 1 aqui. Caiu 2, reagiu com 2 aqui. Caiu 3, reagiu com 3 aqui. Caiu 4, reagiu com 4 aqui. Vocês concordam que vai neutralizando essa acidez que eu tenho aqui? Vai chegar uma hora que todos os H+ serão consumidos. Aí, à medida que eu colocar mais uma gotinha aqui, vocês concordam que o que cair aqui não vai ter o que neutralizar? Então, o meio vai ficar com excesso de OH-, aí a substância fica com coloração rosa. Por isso que mudou a coloração. Quando muda a coloração, eu sei que eu já neutralizei todos os H+ que tinham presentes aqui no meu ácido de concentração desconhecida e eu tenho aí agora um excesso de OH-. Nesse momento, eu paro a titulação, eu conheço a concentração que tem aqui dentro, eu verifico qual foi o volume, e aí você vai lembrar das aulas anteriores. Ó, concentração é igual ao número de mol sobre o volume. Se eu conheço a concentração e o volume, eu descubro quantos mol de OH-, ou seja, quantos mol de base eu precisei para neutralizar esse meu ácido de concentração desconhecida. Se eu conheço a reação, eu sei o ácido e eu sei qual é a base, ora, por estequiometria eu descubro o número de mol de ácido que tinha lá. Aí para o ácido agora eu tenho o número de mol e volume, porque eu sei quanto de ácido eu coloquei aqui, eu sei qual é o volume. Se eu tenho o número de mol e volume, eu descubro o quê? A concentração. Então você vê como esse é um teste importante, né? É um experimento importante na química. Porque com a concentração de uma substância conhecida, eu determino a concentração de outra. Então, de repente, está lá uma empresa, comprou um ácido 1 mol por litro. Porra, mas quem garante que aquilo é 1 mol por litro mesmo? Então você vem e faz uma titulação. Com a titulação você garante, não, isso realmente é 1 mol por litro. Eu posso ter recebido, sei lá, um ácido com impureza. Eu consigo determinar qual é o teor de pureza, porque se eu sei quanto reagiu e eu sei quanto que eu tinha, basta fazer uma conta bastante simples, tudo bem? Então isso é muito importante. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai aplicar esses conceitos aqui em um exercício. Então você tem que sempre pensar no seguinte, ó, concentração conhecida vai estar dentro da bureta e a concentração desconhecida vai estar no seu outro equipamento, ou no Erlenmeyer ou no seu Becker, tudo bem? Importantíssimo ter sempre um indicador. Então essas são as 3 coisas que tem que aparecer. Bureta, um recipiente Erlenmeyer ou Becker e um indicador. A reação que vai ser uma reação de neutralização ácido-base, onde os H+ do ácido, o cátion H+ com o ânion OH- vão interagir e formar água. Além da água ainda forma um sal. Mas no nosso caso aqui o que vai interessar são essas 2 partículas aqui. Tem que lembrar que concentração é igual ao número de mol sobre volume. E aí a gente já vai fazer um exercício para finalizar essa aula. Tudo bem? Aguarda um momentinho aí. Bom, galera, voltamos aqui agora já com um exercício sobre titulação. Então agora, lá na nossa teoria aqui, eu apresentei com a hidroxila de concentração conhecida, ou seja, a solução básica de concentração conhecida, para determinar a concentração do ácido. Aqui eu vou fazer exatamente o contrário para você ver que não muda nada. Olha lá, usou-se 10 ml de solução 0,1 mol por litro de HCl. Então, a solução de concentração conhecida é a solução do ácido. Então, naquele nosso esqueminha, então na minha bureta, eu teria agora o H+. E no meu Erlenmeyer, eu teria o OH-. Tudo bem? Beleza? Só inverteu agora. Eu tenho H+ lá e OH- aqui. Essa minha solução, esses meus 10 ml, eles foram usados para titular 50 ml de hidróxido de cálcio. Então eu peguei uma solução de 50 ml de hidróxido de cálcio e fiz a titulação. Qual é a concentração da base? Então você veja bem, você conhece o volume e a concentração do ácido, você conhece o volume da base e vai determinar a concentração dela. Pessoal, qual é a primeira coisa que você tem que fazer? A primeira coisa que você tem que fazer é equacionar a reação química que está acontecendo. Então quem são os meus reagentes? Ó, os meus reagentes são o HCl e o hidróxido de cálcio. Então vamos equacionar isso aqui, olha. HCl mais hidróxido de cálcio. O que isso aqui vai se transformar? Pessoal, primeira coisa que você tem que saber, se é uma neutralização, vai formar ácido, vai formar sal e água. Então vamos colocar aqui a água que vai ser formada, mais o sal. Como que eu sei qual é o sal que vai ser formado? É muito simples. Você vai pegar o cátion da base, que é o cálcio, olha lá, o cátion da base, com o ânion do ácido, olha lá. CaCl. O detalhe é que você tem que agora fazer um balanceamento das cargas, né? Vamos lembrar, ó, se você tem 2 hidroxilas aqui, cada hidroxila vale -1, né? Que é OH-. Então a carga que você tem aqui é 2 mais no cálcio.
Cada H é H+, não é? Então o ânion, o cloro aqui é menos. Você acha que dá certo quando eu cruzo essas cargas aqui? Ó, o cálcio é 2+, e o cloro é -1. Vocês concordam que você vai precisar de 2 cloros para neutralizar? Então a gente forma o CaCl2. Tudo bem? Olha só que interessante. Você usou 2 cloros aqui, você vai precisar usar 2 cloros aqui também. Estou balanceando a equação. Com 2 Hs e 2 OHs, eu formo 2 águas. Tudo bem? Então a gente já retomou aí também o balanceamento de equação, neutralização, etc, etc, etc. Vamos lá, uma vez tendo a equação aqui química balanceada, então eu sei que é 2HCl, CaOH2 forma 2 águas e CaCl2. O que a gente vai fazer? Procedimento normal para um cálculo estequiométrico. O que eu sei aqui? Ó? Eu sei que para cada 2 mol de HCl, eu preciso de apenas 1 mol de hidróxido de cálcio. Formo 2 mol de água e 1 mol de cloreto de cálcio. Tudo bem? Ó, o número de mol formado ele coincide sempre com os coeficientes estequiométricos, beleza? Com as informações dadas no exercício, vocês concordam que a gente sabe a concentração e o volume de HCl? Com essas duas informações eu determino o número de mol de HCl. Se eu determinar o número de mol de HCl, eu posso, por proporção, determinar o número de mol de hidróxido de cálcio. Se eu sei o número de mol de hidróxido de cálcio e conheço o volume, eu determino a concentração. Vamos lá então fazer agora a parte de cálculos. Ó, o que eu sei? Ó, eu vou calcular aqui para o ácido, tudo bem? Vamos lá, a concentração de um ácido é igual ao número de mol dividido pelo volume. As informações que eu tenho aqui, ó, a concentração vale 0,1 mol por litro, o número de mol é o que eu vou descobrir, e o volume que eu usei foram 10 ml. Só que eu não posso usar 10 ml, eu tenho que usar esse volume em litros, né? Então, quanto que dá 10 ml? Dá 10 vezes 10 a menos 3 litros. Não é? Lembra que essa letrinha M, mililitros, miligramas, vale 10 elevado a menos 3? Né? Lembra? Isso aí é das nossas primeiras aulas do primeiro bloco de aulas, né? Vamos então calcular isso aqui, ó. O número de mol do ácido é igual a essa conta aqui, ó. 0,1 vezes 10 a menos 3. Esse 0,1 eu vou reescrever aqui. Vou fazer 1 vezes 10 a menos 1 vezes 10 vezes 10 a menos 3. Olha só que expressão que eu chego bonito, ó. 1 vezes 10, 10, né? Olha lá, ó, 10. 10 a menos 1 vezes 10 a menos 3 conserva a base e soma os expoentes, né? Menos 1 mais menos 3 dá menos 4. 10 vezes 10 a menos 4. Eu posso simplesmente colocar a vírgula aqui, ó, 1, aí eu deixei esse número aqui menor, né? A potência tem que ficar maior. 1 vezes 10 a menos 3 mol. Pessoal, agora você determinou quantos mol de ácido você usou. Você usou 1 vezes 10 na menos 3 mol de ácido. Quanto que você precisaria de base? Pessoal, aqui você concorda que é metade? 1 não é metade de 2? Então esse valor X aqui vai ser a metade disso aqui. Quanto que é a metade de 1 mesmo? Todo mundo sabe, né? É meio. Então vai ser meio vezes 10 a menos 3 mol. Olha lá, agora você sabe qual é o número de mol da base e você conhece o volume. O que você pode determinar? Perfeito, você pode determinar a concentração da base. Então, ó, para o OH-, o que eu sei? Que a concentração de OH- é igual ao número de mol dividido pelo volume. Número de mol você tem é meio vezes 10 elevado a menos 3. E qual é o volume que você tem? Você não tem lá que é 50 ml? Então você pode determinar aqui, ó, 50 vezes 10 a menos 3. Olha só que interessante. Vocês perceberam que essa aqui não vai ser uma conta difícil de fazer? Por quê? Porque você tem 10 a menos 3 em cima e 10 a menos 3 embaixo, você pode cancelar. Então o que sobrou para a gente fazer aí? Ó? Meio dividido por 50. Mantendo a mesma ideia, a gente vai usar aí sempre notação científica, tudo bem? Eu vou chamar isso aqui de 5 vezes 10 a menos 1. E isso aqui eu vou chamar de 5 vezes 10 a primeira. Tudo bem? Ó, eu não mudei nada. Ó. O número ficou maior, a potência fica menor. Então 5 vezes 10 a menos 1. E aqui eu tenho 10 elevado à primeira. 5 vezes 10 elevado à primeira, porque é 50, né? 5 vezes 10. O que eu posso fazer aqui? Ó?
eu corto isso aqui com isso aqui, então eu vou ter um final aqui 1, beleza? E agora eu vou fazer a divisão dessa fração aqui, ó. Mantém a base, conserva a base e subtrai os expoentes. Então vai ser menos 1, menos 1. Quanto que dá menos 1, menos 1? Dá menos 2. Então olha só a concentração que a gente chegou. 1 vezes 10 elevado a menos 2 mol por litro. Então você percebeu que com uma informação, né, com o volume que eu gastei na titulação da minha base, eu consegui por estequiometria determinar qual é a concentração dela. Então essa minha base, esse meu hidróxido de cálcio, vai ter uma concentração de 1 vezes 10 a menos 2 mol por litro. Tudo bem? Bom, pessoal, com isso então a gente finaliza mais uma aula aqui no Química do Amigo. Eu espero que você vá até o meu site, faça o download da lista de exercícios referente à titulometria. Com certeza ela está junto com as misturas de soluções com reação. Então você vai tentar fazer os exercícios e na sequência eu posto videoaulas. Mas se você entendeu a essência deste exercício, você resolve qualquer exercício de titulometria. Bom, pessoal, no mais eu só tenho a agradecer a você do outro lado aí que tem compartilhado, que tem divulgado o meu trabalho, que tem feito os comentários, que tem ajudado o canal a crescer. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, que essa aula tenha contribuído para você. Se você achou interessante, por favor, dê uma curtida, compartilhe com seus amigos. Se você achou alguma falha na aula, você manda um comentário para mim. A gente tenta melhorar na medida do possível e o que eu tenho a dizer a vocês é simplesmente beijo e tchau.